Imagine redes ainda pingando água do mar da Galileia, o cheiro de peixe fresco misturado à brisa matinal, e mãos calejadas puxando cordas que rangem como se guardassem histórias. É ali, entre barcos rústicos e conversas simples, que começa a vida de Simão, o pescador que o mundo viria a conhecer como Pedro. Nesta narrativa, vamos acompanhar passo a passo sua jornada, do barulho das ondas até a lembrança do martírio em Roma, sempre distinguindo o que as Escrituras relatam do que a tradição posterior preservou. Simão era homem de gestos rápidos e fala direta. Era também irmão de André, que o trouxe até Jesus naquele dia em que a missão virou chamada. Vinde após mim, e eu farei de vós pescadores de homens. Veja Mateus 4. Jesus olha para ele e dá-lhe um novo nome, Cefas, que em aramaico significa pedra, em grego Petra, em latim Pedro. Não é só um apelido, é a redefinição de uma identidade. Aquele que lançava redes para o sustento agora, recebe nas mãos uma vocação que tocará toda a história da igreja. Se este assunto toca seu coração, e você quer mais perfis como este, inscreva-se e acompanhe o canal, para não perder os próximos estudos históricos e espirituais. Pedro logo se revela em contrastes. Ele é coragem que salta sem pensar, e medo que falha sob pressão. Em um dia de vento forte, quando os discípulos lutavam contra as ondas, Pedro viu Jesus caminhando sobre o mar. Ele pediu para ir até ele sobre as águas, e por um momento andou. A fé vacilou quando os olhos se desviaram, e ele começou a afundar. Cenário que revela tanto a ousadia quanto a fragilidade humana. Veja Mateus 14. Em Getsemane, a coragem tomou forma violenta. Ao ver Jesus prestes a ser preso, Pedro desembainhou espada e cortou a orelha de um servo do sumo sacerdote, o homem chamado Malco, um ato de lealdade impulsiva que Jesus repreendeu, e num gesto que mostra autoridade e misericórdia, curou o ferido. Veja João 18. A contradição mais angustiante da vida de Pedro acontece naquela noite no pátio do sumo sacerdote. Enquanto o mestre é interrogado, Pedro nega conhecer Jesus 3 vezes. O canto do galo rasga a madrugada, e o arrependimento cai como chuva fria sobre seu rosto. Ele chora amargamente. Veja Mateus 26, Marcos 14, Lucas 22, João 18. Esse ponto baixo é narrativamente imprescindível. Aqui se encontra a dramaticidade humana, coragem e medo, promessa e ruptura. Mas a história não termina no fracasso. Após a ressurreição, há um encontro reparador à beira do lago. Jesus pergunta a Pedro 3 vezes se o ama, e cada resposta reafirma a missão. Apacenta as minhas ovelhas. Veja João 21. 3 perguntas para redimir as 3 negações. 3 comissões que restauram e enviam. Isso nos mostra que a graça não apaga a culpa sem antes transformá-la em serviço. A restauração de Pedro é pública e pessoal. Ele é reintegrado ao ministério, agora com uma vocação que carrega o peso do perdão. A transformação de Pedro se manifesta de modo estrondoso em Pentecostes. Aquele que tremia diante de uma fogueira, agora se levanta diante de uma multidão, movido pelo Espírito e prega com autoridade. O resultado imediato, segundo Atos 2, é a conversão de cerca de 3.000 pessoas, um sinal de que a experiência íntima com Cristo o tornou instrumento público de anúncio. A timidez dá lugar à ousadia apostólica. Pedro passa a ser figura central nos capítulos iniciais de Atos, pregando, curando em nome de Jesus e exercendo liderança pastoral em meio aos primeiros desafios da comunidade. Veja Atos 2 e 5. O ministério de Pedro também é marcado por decisões difíceis e, às vezes, por conflito moral. O episódio de Ananias e Safira, Atos 5, apresenta uma comunidade jovem lidando com integridade e hipocrisia. A disciplina e a seriedade com que a liderança tratou o tema mostram que a vida da igreja exige coerência entre crença e prática. Pedro preside não por vaidade, mas por responsabilidade pastoral. Cura o enfermo em nome do Senhor. Ensina,
confronte e protege a comunhão. Um dos momentos mais decisivos para a missão da igreja primitiva acontece quando Pedro encontra Cornélio, o centurião romano. Até então, muitas igrejas e judeus espectadores ainda estavam enredados em distinções étnicas e rituais. O relato em Atos 10:11 descreve como o Espírito desceu sobre os gentios enquanto Pedro falava, um sinal claro de que a promessa prometida a Israel começava a se estender além das fronteiras judaicas. Pedro, após refletir e orar, reconhece que não pode impor barreiras onde Deus derramou o Espírito. Esse episódio não apenas altera sua perspectiva, como também reorienta a igreja rumo à inclusão. O Evangelho não é exclusivo, mas expansivo. Se há brilho na trajetória de Pedro, também há sombras. Em Antioquia, conforme lembra Paulo em Gálatas 2, Pedro demorou a agir coerentemente diante da pressão social, segregando-se dos gentios por medo de reações, o que levou Paulo a confrontá-lo diante de todos. Esse confronto não busca humilhar, mas preservar a integridade do Evangelho. Aqui aprendemos que grandeza espiritual não exime falhas éticas. Ao contrário, a liderança exige vigilância e prontidão para a correção. Essa tensão entre impulso pastoral e necessidade de coerência será tema recorrente para qualquer servo. As cartas atribuídas a Pedro guardam um tom pastoral e pastoralista voltado para quem sofre. Em 1 Pedro, o autor escreve como pastor que atravessa a dor junto com sua comunidade. Encorajamento para perseverar em meio à perseguição, exortações à santidade e lembretes de que o sofrimento do crente tem significado redentor. Em 2 Pedro, há um alerta contra falsos mestres e uma chamada à firmeza doutrinária e moral. Veja 1 Pedro, 2 Pedro. Juntas, essas epístolas apresentam um líder que, mesmo reconhecendo a fragilidade humana, insiste na chamada à fidelidade, à esperança e à maturidade espiritual. Quanto ao fim de Pedro, as escrituras canônicas não registram um relato explícito de sua chegada a Roma ou de sua morte. No entanto, a tradição patrística antiga, preservada por escritos e memórias das primeiras comunidades, afirma que Pedro foi até Roma. Ali ele liderou a comunidade cristã que crescia silenciosamente. Mas o imperador Nero iniciou uma perseguição brutal. Cristãos eram presos, torturados, executados. Mesmo sabendo do perigo, Pedro continuou pregando. Ele sabia que sua missão estava chegando ao fim. E sofreu martírio ali. Entre as narrativas mais difundidas, está a de que ele foi crucificado de cabeça para baixo, por ter pedido para não ser crucificado, do mesmo modo que Jesus, por não ser digno de morrer da mesma maneira que Jesus Cristo. Então pediu para ser crucificado, de cabeça para baixo. E assim aconteceu. Por volta do ano 64 d.C., em Roma, o pescador da Galileia se tornou mártir da fé. Essas memórias são antigas e respeitáveis dentro da história da Igreja. Contudo, convém sublinhar que se tratam de tradições históricas, não de relatos canônicos. Elas ajudam a comunidade cristã a compreender o custo do testemunho e a coragem daqueles que deram a vida pela fé, mas não substituem os textos bíblicos como fonte primária. Ao considerar a tradição do martírio, é útil avaliá-la em duplo nível, como lembrança litúrgica e como sinal simbólico. Para a igreja primitiva, afirmar que Pedro morreu em Roma era afirmar que o Evangelho alcançou o coração do poder imperial e que alguns de seus principais líderes estavam dispostos a pagar o preço último. Historicamente, essa tradição tem respaldo em autores patrísticos e em vestígios arqueológicos e memoriais que apontam para uma comunidade cristã romana que venerava a memória desse apóstolo. Ainda assim, os detalhes, data exata, circunstâncias precisas ou a forma do martírio permanecem assuntos de estudo e debate entre historiadores e teólogos. Voltando aos temas que atravessam a vida de Pedro, algumas lições práticas se destacam. Primeiro, o chamado transforma a identidade. Pedro não deixa de ser Simão.
Ele carrega o nome antigo e o novo simultaneamente, lembrando-nos que a vocação se constrói sobre nossa história, não contra ela. Segundo, as falhas não anulam o chamado. A graça opera para restaurar e reencaminhar. A experiência das 3 negações seguida das 3 perguntas restauradoras de Jesus é uma das imagens mais poderosas de como Deus reconstrói vocações quebradas. Veja João 21. Terceiro, liderança exige integridade pública e integridade íntima. Não basta falar, é preciso viver coerentemente. O confronto de Paulo em Antioquia e a disciplina diante de Ananias e Safira são lembretes de que a comunhão do povo de Deus não pode conviver com duplicidade. Por fim, o Evangelho exige coragem para ir além do círculo confortável, abraçando os que são diferentes, como aconteceu no caso de Cornélio. Para quem deseja aprofundar, algumas leituras bíblicas-chave guiam essa jornada. Mateus 14:16, para o episódio do andar sobre as águas e a confissão do Messias. João 18:21, que captura a prisão, a negação e a restauração. Atos 2, 3 e 5, que mostram Pentecostes, curas e desafios iniciais. Atos 10, 11, sobre Cornélio e a inclusão dos gentios. Gálatas 2, onde Paulo confronta Pedro em Antioquia. E, finalmente, 1 e 2 Pedro, para a teologia pastoral que nasceu da experiência do apóstolo. Ler esses textos nos permite acompanhar a evolução de um homem que foi chamado, caiu, foi restaurado e se tornou instrumento central na difusão do Evangelho. Ao fechar este relato que segue, do Mar da Galileia ao martírio em Roma, resta uma reflexão pastoral. A trajetória de Pedro é um mapa para a vida cristã. Lá, há bondade e erro, arrependimento e comissionamento, liderança e humildade. Somente uma narrativa que inclui tanto o tropeço quanto a restauração pode nos ensinar sobre a graça que transforma. A lembrança do martírio, mesmo quando tratada como tradição, nos convida a ponderar o preço do testemunho e a coragem de viver uma fé que, se preciso for, se entrega por amor. A história de Pedro nos lembra de algo poderoso. Deus não escolhe pessoas perfeitas. Ele escolhe pessoas dispostas. Pedro falhou, sentiu medo, negou Jesus, mas também se arrependeu, se levantou e se tornou um dos maiores líderes da fé cristã. Se essa história tocou seu coração, deixe seu apoio para que mais pessoas conheçam essas histórias que marcaram a fé. Inscreva-se no canal. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. E continue conosco nesta série para descobrir outras histórias poderosas da Bíblia que mudaram o mundo. Que Deus vos abençoe. Fiquem em paz.